Agora está gravando, né? Tá, vamos ver se eu compartilhei a tela. Agora foi, professor. E, bom, está dizendo que está pausado, interromper compartilhamento. Deixa eu ver aqui, compartilhar tela. Ah, está aqui. Compartilhar tela, agora deu certo. Pronto. Ampliar agora. Já ampliei. Agora vamos ver se os alunos estão me ouvindo, né? Tá bom? Alô, jovens, Fala, tudo professor. bem? Sim, tá Alô, tudo Pinha. certo. Tá top, prof. Vocês estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo agora? Tudo bem. Sim, vamos sim. Está gravando. Foi uma complicação aqui, mas voltamos. Chegamos. Minha gente, então vamos lá para a embriologia digestiva que eu comecei e não consegui terminar. Vamos começar então. Vocês vão me dar licença? Eu vou começar trabalhando aqui com embriologia lá com tridérmico, tá? Vamos lá para o tridérmico. E estão vendo essa imagem aqui? Estão me vendo a parte de cima da imagem. Essa parte de cima da imagem é a cavidade amniótica aqui. Olha a membrana bucofaríngea aqui. Olhem aqui atrás a membrana cloacal. Deixa eu ver se eu agora... Eu agora ponho o apontador laser. Tá. Olha a membrana cloacal aqui. Então, a membrana bucofaríngea, a membrana cloacal e a cavidade amniótica que vai crescer. Venham, por favor, para a imagem de baixo. Olha a cavidade amniótica crescendo e crescendo bem aqui. Crescendo bem aqui. Tudo bem? Olhem a membrana bucofaríngea está aqui. A membrana cloacal está aqui. Vamos para a próxima imagem. De novo, a membrana bucofaríngea aqui, a membrana cloacal aqui. E vejam, a área cardiogênica está aqui. Senhores, da membrana bucofaríngea até a membrana cloacal, isso é o tubo digestivo. Vamos para a imagem de baixo? Da membrana bucofaríngea até a membrana cloacal, isso aí é o tubo digestivo. Eu vou dividir esse tubo digestivo em 3 porções. Uma porção será o tubo digestivo anterior, que vem até mais ou menos aqui, quando vai sair o fígado. O tubo digestivo médio e o tubo digestivo posterior, que termina na cloaca. Tá? Entendam, senhores. Olhem só. Eu chamei de tubo digestivo anterior, tubo digestivo médio e tubo digestivo posterior. Alguns livros de vocês vão chamar de intestino anterior, intestino médio, intestino posterior. Tudo bem? Outra imagem que é a mesma coisa, só para a gente deixar bem claro. Imagem A, estão vendo aqui? Olhem aqui a cavidade amniótica. Olhem na imagem B a cavidade amniótica, mas vejam, a cavidade amniótica está dobrando o embrião. Comparem, por favor, essa imagem A com a imagem B. Dá bem para ver que a cavidade amniótica está dobrando o embrião. Venham, por favor, para a imagem C. Dá mais para notar que a cavidade amniótica está dobrando o embrião.
membrana bucofaríngea, membrana cloacal. Vamos lá na imagem B, vamos voltar na imagem B, olhem aqui o alantoide. Venho aqui na imagem C, o alantoide, vejo na imagem D, o alantoide. Senhores, o silêncio dos alunos é complicado para mim. Está todo mundo entendendo? Alguém diga sim? Ninguém falou sim? Sim, pronto. Pronto. Obrigado, Leandro. Agora, vamos para essa imagem aqui. Na imagem que essa que está ainda aqui, nós estamos vendo antero-posterior. Olha, antero-posterior. Agora vamos cortar o embrião assim. Estão vendo? Antero-posterior. Mas vocês estão vendo uma faca cortando o embrião aqui. Estão vendo a faca cortando o embrião? Olhem a imagem, já que foi cortado transversalmente. Vejam essa imagem da direita, por favor. Cavidade amniótica, cavidade vitelina. Olhem lá, a cavidade amniótica, cavidade vitelina. Está claro isso? Vamos para a próxima imagem. Olhem de novo uma faca cortando o embrião. Cavidade amniótica, cavidade vitelina. Cavidade amniótica, cavidade vitelina. Está bem claro? Na imagem da esquerda, vocês veem o antero-posterior cortado. Na imagem da direita, o cortado transversalmente. Alguém perdido? Não? Vamos para a próxima imagem. Essa imagem, na verdade, eu cortei 2 vezes. O primeiro corte, que está aqui grandão, olha ele aqui. Olha o segundo corte, mais atrás. Estão vendo? Mais atrás, olha ele cortado aqui. Somatopleura, splanquinopleura. Somatopleura, splanquinopleura. A somatopleura de um lado está juntando com a somatopleura do outro. Cavidade peritoneal. E a splanquinopleura está formando o tubo digestivo. Ninguém perdido? Vamos continuar. Vamos ver de novo em corte transversal. Olha a cavidade amniótica. Você lembra da goteira neural que vai se fechar? Cavidade vitelina. Cavidade amniótica, cavidade vitelina. Cavidade amniótica, goteira neural já quase virando tubo neural. A cavidade vitelina que está se fechando. Olha que ela está se fechando. Olha, ela já fechou e formou o tubo digestivo. Vou voltar à imagem anterior para vocês compararem. Olhem essa imagem. Voltem para essa imagem. Olhem o tubo digestivo. Olhem a somatopleura. O que é a somatopleura? Ectoderma, mas mesoderma. Olha a somatopleura formando a parede anterior do abdômen e do tórax. Olha, o tubo neural já se fechou, a cavidade amniótica dobrando todo o embrião, somatopleura aqui. Eu vou repetir. A somatopleura vai dar a parede anterior do tórax e do abdômen. Estou trazendo 2 natimortos para vocês. Vejam o natimorto da esquerda. A somatopleura não se fechou, dá para ver que ela não fechou aqui. E como era o natimorto, as alças pularam, mas alguém, antes de levar essa criança para o enterro ou coisa assim, pura e simplesmente suturaram aqui. E vocês estão vendo, então, a somatopleura aqui. No da direita de vocês, ninguém suturou nada. E eu consigo ver um coração ectópico e aqui a parede abdominal. Então, abriu-se e nós vamos trabalhar com essas patologias hoje. Eu só estou querendo mostrar a vocês agora que é o fechamento da somatopleura que fecha a parede do tórax e do abdômen. Vamos ver essa sequência? Olhem aqui, aqui o tubo digestivo anterior, médio e posterior, o tubo digestivo anterior, médio e posterior. Se lembra, eu falei no início que eu vou chamar intestino anterior até a saída do fígado.
Olha o fígado saindo aqui. Então, até aqui eu vou chamar de tubo digestivo anterior. E eu já estou vendo aqui a saída do respiratório, aquele tubo que vai dar o tubo traqueobrônquico. Olhem, nesse mais avançado, o tubo, o conduto traqueobrônquico. Olhe o fígado já criado, então o tubo digestivo anterior é da boca até a saída do fígado. Vamos continuar? Olhem só aqui a boca, o tubo digestivo anterior, olhem a eminência saindo do conduto traqueobrônquico, olhem aqui o que eu vou chamar de esôfago, o que eu vou chamar de estômago, olhem a saída do fígado, olhem aqui, minha gente, de um lado, olhem, essa imagem é muito importante para a nossa aula hoje. O tubo digestivo era, eu mostrei no início da aula, ia da boca até o ânus. Era reto. Mas esse tubo digestivo vai crescer e não vai crescer proporcionalmente à cavidade do tubo digestivo. Então, esse tubo digestivo, para que ele venha a caber dentro dessa cavidade que não está crescendo, ele começa a ficar helicoidal, ele vai rodando. Então, vocês estão vendo nessa imagem aqui, ele já está tão grande que ele não consegue caber dentro da cavidade abdominal e uma parte dele vai para o pedúnculo embrionário. No futuro eu vou chamar de cordão umbilical, mas por enquanto é pedúnculo embrionário. Então vejam, uma parte do tubo digestivo está indo para o pedúnculo embrionário. Vamos continuar? Olhem com carinho essa imagem. Então, boca, toda aquela parte, esôfago, estômago, o fígado aqui. Mas vejam, no tubo digestivo médio, olha, ele já entrando no pedúnculo embrionário, ele já não cabe na cavidade abdominal, ele foi parar no pedúnculo embrionário. Aí vejam dele saindo a vesícula vitelina, olhem lá, a vesícula vitelina. Ela daqui a pouco, quando vocês chegarem lá no 4º mês de vida embrionária, ele já está tão pequeno que já está lá na placenta. Vocês estão me ouvindo? Sim. É porque aqui disse Sim. que é errada, não sei o quê, mas deixa para lá, vamos continuar. Jovens, então como é que estava a nossa história da boca, esôfago, estômago aqui? É a mesma imagem à direita, só que está ampliada. Boca e o esôfago. Então, vocês estão vendo o que me interessa, que o esôfago está atrás do coração. Olha o coração aqui. Mas eu preciso dessa imagem para lembrar a vocês anatomicamente que tem um diafragma aqui, tá? Então, esse esôfago vai ter uma porção acima do diafragma e vai ter um pedacinho de esôfago abaixo do diafragma. Preciso muito disso para minha aula hoje. Estamos falando em esôfago e eu estou trazendo umas possibilidades aqui. Vamos falar em patologia. Olhem esse esôfago, essa primeira imagem aqui. Esse esôfago. Eu vou botar isso para trás. Esse esôfago, estão vendo esse esôfago aqui? Ele está em atresia. Esse esôfago está em atresia. Então, é uma patologia que nós vamos ver, atresia do esôfago. Vamos para esse B aqui. Olha o esôfago em atresia. Minha gente, esôfago em atresia, por favor, pensem essa criança indo para o peito da mãe. Nasceu, foi para o peito da mãe e ele sugou leite, o leitinho veio, parou aqui. Então, ele vai voltar e vai entrar na traqueia. E aí vocês vão imaginar leite na traqueia, leite nos brônquios, leite no pulmão. Vocês estão imaginando a catástrofe que eu estou falando. Então, isso é uma atresia de esôfago. Jovens, vocês terão dois pacientes, dois tipos de pacientes. Um paciente é aquele que vocês fizeram um pré-natal bonito e pediram todos os exames,
E na ultrassonografia, vocês viram, lá no terceiro, no quarto, no quinto mês, vocês viram que essa criança tinha uma atresia de esôfago. Então, ou lá pelo sexto mês, vocês providenciaram operar essa mãe no sexto mês de gestação, e durante essa cirurgia vocês foram ao concepto e, pura e simplesmente, fizeram um boca a boca. Cortaram aqui e ligaram e acabaram com essa atresia. Quando essa criança nascer, já não tem mais atresia. Outro tipo de paciente, ele não fez pré-natal nenhum com vocês, com ninguém, e ele chega na hora do parto, e você faz o parto, e está bonitinho, normalzinho, e quando ele vai mamar, acontece essa catástrofe que nós falamos. É claro que logo depois vocês vão resolver o problema respiratório, mas vão operar essa criança e fazer um boca a boca aqui. Mas me interessa mostrar agora essa patologia que vocês vão ver muito na vida profissional de vocês, que é atresia de esôfago. Olhem aqui, nascer, o esôfago vem, mas continua, faz uma fístula aqui. Olhem na D, o esôfago vem e desemboca na traqueia. Atresia aqui. Esse aqui vem e volta. Só que, claro que esse leitinho, ao entrar na traqueia, não volta todo bonitinho para cá. Uma boa parte desse leite vai para o respiratório. Vamos continuar. Dessa imagem toda, só me interessa essa aqui, ó. Só essa aqui que eu estou mostrando. Só essa, que é uma estenose do esôfago. Aqui não tem nenhuma fístula para a traqueia nessa imagem. As outras têm, mas não importa. Importa essa imagem que eu estou mostrando, que é outra patologia que nós estamos vendo hoje. Nós vimos atresia do esôfago, agora eu estou mostrando estenose. Se alguém está perdido, estenose é a diminuição da luz de um tubo. Quando eu falo estenose do esôfago, é um esôfago que vem normal, se estenosa, diminui a sua luz e volta ao normal. Quando eu falo em atresia, estou falando de interrupção. Vem, para. Tá bom? Então, essa patologia é estenose. Agora vamos imaginar outra patologia. Senhores, vocês estão vendo nessa imagem um tubo digestivo e algumas alças do digestivo estão aqui no respiratório, estão aqui na câmara de cima, onde tem pulmão, coração e pulmão. Estão vendo uma alça aqui empurrando esse pulmão está diminuindo, quem sabe até empurrando esse pré-córdio. Vamos ver o próximo slide? É a mesma coisa, só que eu ampliei. E vocês estão vendo aqui aquela mesma coisa, o pulmão comprimido, e aqui vocês estão vendo digestivo. Então, eu mostrei, mas eu tenho que me explicar para vocês. Imagine o seguinte, o que eu falei há pouco? Tinha o esôfago, tinha um diafragma e continuava o esôfago, um pedaço dele embaixo do diafragma. Ou seja, o buraco no diafragma por onde passava o esôfago tinha a largura de um esôfago e o estômago estava abaixo. Estou agora sugerindo a vocês uma patologia, esôfago curto. Aquele esôfago, ao invés de atravessar o diafragma e o estômago está lá embaixo, não. Ele é tão curto que o estômago é puxado para a cavidade torácica. Então, o que eu estou falando? Se lembram, vocês não viram, mas eu digo agora, o diafragma tem uma musculatura muito forte e tem um peritônio, com exceção do ponto onde sai o esôfago. Ali é um buraco, tá? Agora imaginem, se tem um estômago que está dentro do tórax, esse buraco é maior, tá? Vem um esôfago com um pedacinho de estômago. Eu estou falando de esôfago curto. Se alguém não entendeu o que eu falei, por favor, me interrompa agora. Muito bem, vamos continuar nossas imagens. De novo, uma imagem feia que eu estou mostrando, onde vocês estão vendo um pulmão bem apertado aqui, um diafragma empurrado e até o outro pulmão, coitado, está um pouco empurrado também.
e eu estou mostrando um pedaço de estômago entrando aqui, alças do digestivo aqui. Então, essa patologia, hérnia diafragmática, hérnia de hiato, é consequência daquele esôfago curto. Se lembra, eu falei de estenose de esôfago, eu falei de atresia de esôfago, agora eu estou falando de esôfago curto, que dá essa patologia. E o sujeito pode até conviver com ela sem saber. As alças ficam aqui embaixo, tal, tem um buraco. Aí um dia ele superlota o estômago de comida, quem sabe toma Coca-Cola ou cerveja e tal, e esse estômago naquele dia daquele grande churrasco, quem sabe ele já está até adulto, né? Esse estômago se enche tanto que empurra todo e faz um quadro onde estômago e parte do tubo digestivo vão para a cavidade torácica, comprimem esse pulmão esquerdo, empurram o diafragma empurra aquele coração e até, quem sabe, comprimem o outro coração. Essa patologia eu já tive a oportunidade de ver em pronto-socorro e é uma patologia muito agressiva. O paciente chega com uma dispneia, com uma falta de ar brutal, com uma sudorese, suor grande, com dor precordial. Imagina o precórdio empurrado, é claro que isso dói. Ele chega todo dobrado no pronto-socorro, segurando aquela porção anterior do tórax, como se ele conseguisse diminuir a dor do precórdio, todo dobrado, dispneia. Você olha, parece até que está entrando infartado ou infartando, mas é uma hérnia congênita de hiato. Mas a patologia inicial foi o esôfago curto. Aqui o desenhista foi agressivo. O desenhista botou estômago, baço, até o baço já está entrando no tórax, botou aquelas alças do digestivo. Olha, coitadinho do pulmão esquerdo comprimido. Olha aqui um coração empurrado. Olha o outro pulmão até já um pouco comprimido, tá? Essa patologia é muito encontradiça. Então, está aí as patologias para nós terminarmos o esôfago. Eu coloquei, então, estenose do esôfago, atresia do esôfago e esôfago curto. E eu botei entre parênteses hérnia congênita de hiato, que é a patologia que vocês verão como consequência. Senhores, naquela complicação do início da aula, eu não botei um computador para o chat, tentarei botar depois do espaço que eu der para vocês. Então, se alguém quiser fazer pergunta, por favor, não faça pelo chat, fale oralmente, até no segundo parte da aula eu já terei colocado o outro computador. Tudo bem? Estamos bem? Então, vamos lá. Vamos agora para estômago. Se lembram? Mesodorsal, mesoventral? Não estão lembrando, não? Vamos rápido lá ver os nossos slides lá atrás. Está aqui, ó. Mesodorsal, mesoventral. Quando for no estômago, eu vou chamar de mesogástrio dorsal, mesogástrio ventral. O professor da anatomia, quando for no intestino, ele vai chamar de mesentélio. Mas vamos lá? Mesogástrio dorsal, mesogástrio ventral. Mesogástrio dorsal, mesogástrio ventral. Vocês não estão entendendo essas três imagens? Eu vou me explicar. Se lembra que eu falei que o tubo digestivo, para caber dentro da cavidade abdominal, ele tinha que se dobrar? Estão vendo? Então, na primeira imagem, ele estava retinho. Ele ia da boca ao ânus, tudo bem. Agora, na segunda imagem, na E da nossa imagem, ele já teve que rodar. Então, toda a minha conversa hoje em tubo, eu vou falar em rotação. Estou começando o estômago, eu vou viajar com rotação. Ele está rodando. Olha o mesogástrio dorsal como está.
Olha na imagem F o mesogástrio dorsal como está. O anatomista, o professor de anatomia, vai falar na bolsa omental, que é essa bolsa que vocês estão vendo aqui. Quando dobrar completamente, vai ficar uma bolsa anatômica aqui. Muito bem. De novo, a mesma imagem. A, B, C. Vejam na A. Mesogástrio dorsal, mesogástrio ventral. Tinha os vacúolos aqui que vão comer isso, vão diminuir. Já diminuiu. O mesogástrio dorsal já ficou mais fininho. Já diminuiu mais. Olha o mesogástrio dorsal, o mesogástrio ventral e olha aquela bolsa omental, ou seja, o estômago está rodando. Repetindo, outro autor, façam 1, 2, 3, façam essas 4 imagens. Vacúolos que vão diminuir. Olhem esse mesogástrio dorsal, o mesogástrio ventral. Então, é isso que aconteceu, que vocês estão vendo. Eu rodei o estômago. Vamos ver bem essa imagem para a gente não se perder. Lá atrás é o mesogástrio, que ele está mesmo naquela cor rosa, mesogástrio dorsal. Aqui na frente o mesogástrio ventral, mesogástrio dorsal, mesogástrio ventral, mesogástrio dorsal e ventral. Minha gente, rodou o estômago. Tudo que era posterior vai rodar para cá. Olha o mesogástrio dorsal aqui já desse lado. Olha, tudo que era ventral vai para lá. Essa seta está maravilhosa para mostrar para vocês como está rodando. Mesogástrio ventral, mesogástrio dorsal. Olhem como ficou o estômago. Lá o professor de histologia mesmo vai falar no cárdia do estômago, no fundo do estômago e no piloro. Muito bem. Mas vejam, o mesodorsal, o mesogástrio dorsal aqui, e o que era mesogástrio ventral já não está na parte ventral, está nessa parte esquerda. Tudo bem? Todo mundo entendeu a rotação do estômago. Estou com um probleminha com vocês agora. O piloro, olha o meu problema. O piloro se continua pelo duodeno. O duodeno roda também, só que há uma parte do duodeno que mergulha no retroperitônio, fica preso. Então, essa parte que fica presa não roda, o resto depois vai rodar. Mas a parte que está presa no retroperitônio não roda, mas o piloro roda. Então, entre o piloro e o duodeno vai haver uma rotação. Às vezes, essa rotação é tão forte que vai fazer uma estenose do piloro. Vou discutir essa patologia com vocês. Estenose pilórica. Vamos discutir isso daqui a pouquinho. De novo, estômago. Olha ele aqui. Olhem a pulsão anterior, a pulsão posterior, mesogástrio dorsal, mesogástrio ventral. Olhem na imagem C aqui. Olhem. O mesogástrio dorsal apareceu nele a partir de um conjuntivo que tem aí, de umas células mesenquimatosas, apareceu um órgão que é o baço. Vou agora falar de uma outra patologia para vocês. Às vezes, alguns pacientes, ao invés de formar um baço, formam também um segundo baço, que nós vamos chamar de baço ectópico. Ectopia de baço. Então, o paciente tem um baço, tem outro. E, normalmente, esse segundo funciona tão bem quanto o primeiro. Você só vai saber que você tem uma ectopia de baço, um baço ectópico, um baço a mais, ao fazer um exame de imagem que você vai descobrir isso. Isso, sintomatologia, não tem nenhuma. Mas é uma patologia embrionária. Olhem, para terminarmos o estômago, sigam, por favor, A, B, C, D, E. Sigam aí e vocês vão ver um estômago rodando. Senhores, então como é que é o nosso intestino embrionário ou tubo digestivo anterior? Vem até aqui a eminência do fígado. Vocês vão ver junto com o fígado outras eminências que vão sair ali. Então, estou trazendo.
Vamos ver se a gente consegue entender esse esquema. Olhem o tubo digestivo. Exatamente aqui o duodeno. Vejam, do duodeno vai sair um tubo, eu vou chamar de colédoco na anatomia, que se continua por um tubo que vai ser o hepático. E aqui vai vir aquele órgão lindíssimo e maravilhoso que é o fígado. Olhem aqui, do colédoco também sai o cístico e vem a vesícula biliar. Agora eu tenho o fígado, agora eu tenho o hepático, o cístico e a vesícula biliar. Tudo bem? Até aqui ninguém perdido. Senhores, olhem esse órgão que apareceu, pâncreas. Olhem esse órgão que apareceu, pâncreas. Vamos dar nome. Pâncreas ventral, esse aqui. Pâncreas dorsal. Tudo bem? Pâncreas ventral e pâncreas dorsal. Eu preciso só dar uma informação para vocês não se perderem. O pâncreas dorsal, a cauda dele, o final dele está preso no retroperitônio, tá? Guardem isso, por favor. O pâncreas dorsal está preso, a cauda dele está preso no retroperitônio. O pâncreas ventral está limpinho, sem problema. Senhores, nós não dissemos que nós rodamos o tubo digestivo? Então vamos rodar o tubo digestivo. Rodem, por favor. Até a minha seta está querendo mostrar isso, uma seta em preto aqui, mostrando que ele vai rodar. Ele está rodando, minha gente. Olhem lá o colédoco, o cístico, o hepático, aliás, cístico é aquele cístico, vesícula biliar, hepático, fígado, pâncreas ventral, pâncreas dorsal. Façam a sequência da esquerda e da direita. Por favor, olhem agora a imagem da esquerda e a imagem da direita. Viram o que aconteceu? O pâncreas ventral rodou e foi bater lá no pâncreas dorsal. O pâncreas dorsal não rodou, por quê? Porque ele estava preso no reto peritônio. Mas o pâncreas ventral, quando o duodeno rodou, o pâncreas ventral foi parar lá e foi juntar-se ao pâncreas dorsal. A partir de agora eu não vou fazer pâncreas dorsal e dorsal, ventral e dorsal, eu vou falar em pâncreas, órgão pâncreas, que é a mistura do nosso pâncreas ventral da embriologia com o nosso pâncreas dorsal da embriologia. Olhem aí bonitinho o pâncreas, olhem aqui o colédoco, olhem o hepático, olhem o cístico, o hepático indo lá para o fígado, o cístico para a vesícula biliar e o nosso pâncreas. Só uma coisa, pâncreas. Senhores, eu prometi a vocês que ia falar de patologia embrionária, então vamos falar de uma patologia importante. Imaginem o seguinte, rotação. E esse pâncreas ventral vai rodar. Vamos falar agora em erro, em possibilidade de erro. Em patologia, ao rodar, o pâncreas ventral bate no tubo digestivo, numa outra parte do tubo digestivo, e deixa um fragmento lá. Agora nós temos um pedaço de pâncreas, por exemplo, numa alça do intestino médio, por exemplo. Tudo bem, fica lá um pedacinho de pâncreas, mergulha no tecido do tubo digestivo, está tudo bem. Alguns anos depois, esse pedacinho cresce e vira um pâncreas ectópico. E às vezes ele cresce tanto, vocês vão ver daqui a pouquinho, que ele vira um tumor no tubo digestivo, um tumor às vezes até para dentro da luz do tubo digestivo, que até leva o tubo digestivo a interromper a sua luz, a ficar com uma coisa atrapalhando. Vamos ver isso lá. Essa aqui é uma repetição, o ventral rodando por do dorsal, se misturando. De novo, olha o pâncreas ventral, o pâncreas dorsal, cístico, hepático, colédoco. De novo, pâncreas ventral, pâncreas dorsal, hepático, cístico. Olhem aqui o pâncreas se reunindo. Mas eu queria mostrar outra imagem antes de voltar àquele pâncreas ectópico. Olhem essa imagem aí, minha gente.
O pâncreas ventral, quando rodou para o pâncreas dorsal, ele fez um anel em volta do duodeno. Eu estou chamando essa patologia, que eu vou ver daqui a pouquinho com vocês também, pâncreas anular, pâncreas em anel. Estou vendo no meu esquema, dá para ver pelo pontilhado, que até há uma estenose do duodeno. Tá? Às vezes o problema é tão sério que há uma atresia do duodeno. Então, essa patologia se chama pâncreas anular. Eu tirei essa imagem de um livro do Netter. Ele tem umas imagens lindíssimas. Olhem só, ele tentou desenhar o seguinte, estão vendo? O duodeno, acompanhe o duodeno aqui. Estão vendo o pâncreas aqui? Pâncreas? Mas olha, o pâncreas fez um anel. Quando o ventral rodou, ele abarcou, ele enrolou. Olha um anel, pâncreas anular, que no caso do meu esquema tem uma estenose. Eu estou vendo até um duodeno mais fino aqui e mais grosso em cima. Claro, se há vamos dizer assim, uma estenose, acaba ficando mais material em cima e com mais dificuldade tem menos material embaixo. Mas, às vezes, além de estenose, que é o que eu estou mostrando, pode haver até uma atresia. Hein? Olhem esse aqui. Ele desenhou, vamos na imagem de baixo primeiro. Olhem a parede desse tubo digestivo com um tumor. Quando eu digo tumor, na verdade, eu quero dizer um pâncreas ectópico. Olha aqui, um pâncreas ectópico até para dentro da luz do tubo digestivo. Vocês estão vendo aqui, ele rasgou o tubo digestivo para vocês verem por dentro. Olhem aqui. Aqui não é imagem do Netter, não. Aqui é uma imagem real. Vocês estão vendo uma imagem que foi feita de um duodeno, que o sujeito foi com aquele equipamento e chegou até esse ponto do duodeno, onde vocês estão vendo na parede, eu vou falar a palavra tumor, não é um tumor, é, na verdade, uma tumoração de pâncreas. Tá? Então, estão vendo um pâncreas ectópico que os senhores estão vendo dentro do tubo digestivo. Eu estou falando em patologias, e olhem lá o colédoco, o hepático e o cístico. Mas o meu esquema, esse esquema ácido, olhem para o lado esquerdo, por favor, o meu colédoco está obliterado. Então, imagine todo o problema que será quando esse hepático tentar jogar a bile que viajaria por aqui para cair no tubo digestivo e ela não vai viajar. A mesma coisa quando a bile sair daqui porque tem um colédoco obliterado, é uma patologia grave que precisa de cura cirúrgica. A imagem B aqui é uma imagem mais inocente, em que os senhores têm o colédoco normal, bonitinho, hepático normal, cístico normal, só que esse paciente, ao invés de ter uma vesícula biliar, ele tem duplicação de vesícula biliar. Eu fiz na minha vida obstetrícia e ginecologia para fazer a cirurgia ginecológica num período logo de recém-formado. Eu mergulhei em cirurgia geral e tive oportunidade, talvez sorte de principiante, de quando era auxiliar em cirurgia geral, aprendendo cirurgia geral para a minha vida futura, eu tive a oportunidade de ver três pacientes com duplicação de vesícula biliar. E, coincidentemente, os três pacientes tinham uma fístula de uma das vesículas biliares até o fígado. Não drenava só por aqui, não. Tinha uma fístula que ligava uma das vesículas biliares ao fígado. Eu não posso dizer a vocês que todos os pacientes com duplicação de vesícula biliar têm isso. A minha estatística é muito pobre, foram 3 casos só. Na literatura descreve-se, mas não é tão rico assim, tá? Então, mas o que me importa aqui para mostrar para vocês é duplicação da vesícula biliar, que é outra patologia. O que nós vimos, então, nesse tempo de aula? Estenose hipertrófica congênita do piloro. Se lembra
naquele momento que eu estava lá no final do estômago do que eu falei do piloro, que o piloro rodava, uma das causas, uma das coisas consequentes pode ser estenose hipertrófica, hipertrofia musculatura por aquela rotação congênita do piloro. Estenose. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode, claro, filha, Paula. Quando você tem a duplicação da vesícula biliar, existe também uma maior produção de bile pelo fígado? Como é? Ou não? Não, apenas você tem mais lugar para guardar a bile. Apenas só tem mais lugar para armazenamento, mas a Só mais produção lugar para continua a armazenar. mesma. Normalmente é tudo não. Tanto que você descobre isso por imagem. Imagens que você faz. Porque sintomatologia, claro, com um bom clínico palpador, ele pode até, com mãos muito boas, conseguir palpar 2 vesículas biliares, se for um grande clínico em palpação. Mas hoje, com as imagens, mostrariam com facilidade isso, tá? Mas não tem problema maior. Às vezes se pode ter e não sabe de nada. Estenose do duodeno, eu já falei hoje, diminuição da luz do duodeno, atresia do duodeno, me repeti várias vezes, atresia biliar extrahepático, do colédoco, do hepático, do cístico, qualquer uma dessas é uma atresia biliar extrahepática. Pâncreas em anel, eu falei a vocês, pâncreas fora, mais um pâncreas, né? Um pâncreas ectópico, se lembra aquele pedaço de pâncreas que ficou lá no intestino delgado? Pâncreas ectópico. Baços acessórios, eu falei. Senhores, agora entraremos em intestino médio. Eu sei que com aquele meu início que foi tumultuado para vocês, que ficaram aí perdidos, e esse tempo. Então vamos fazer o seguinte: 10 minutos para vocês darem aquele polimento nos neurônios de vocês. Na outra aula que eu dei hoje, para o primeiro período, alguém perguntou como é que dá polimento no neurônio. Eu disse que uma forma é pegar um balde e mergulhar a cabeça dentro do balde. Aí pode dar um polimento nos neurônios. Então, 10 minutos para vocês. São 3, no meu relógio, 3 de 15, 3 de 25 com vocês, sem vocês, apesar de vocês, eu volto. E vou começar o intestino médio, que está o slide aí. Se alguém quiser perguntar no oral agora, estou à disposição. Se não, 10 minutos para vocês darem aquela desligada. Professor, Por favor, Paulo. tem como você voltar no slide anterior? Já vou. Esse? Obrigada, isso mesmo. Pode pode copiar.
Senhores, estamos de volta. Todo mundo aí? Somos 47. Estamos todos aí? Senhores, então eu tinha deixado nesse slide que a menina pediu. Então, vamos começar o tubo digestivo médio. Eu coloquei, como muitos embriologistas colocam, o intestino médio, o intestino embrionário médio. O que é o intestino embrionário médio, anatomicamente, lá no professor de anatomia? Uma parte do duodeno, jejum no ilho, seco, apêndice, colo ascendente, parte do colo transverso. Senhores, eu agora já estou com o chat aqui do lado, então vocês podem já fazer perguntas no chat. Se eu me perder e não ver a pergunta no chat, alguém, por favor, me avise que tem pergunta no chat. Então, vamos lá. Então, esse é o nosso intestino médio. De novo, o que é o intestino médio? Vem daquela parte, se lembra? Onde tinha o fígado, pâncreas, vesícula biliar, tudo aquilo. Em diante é o intestino médio e vem até um ponto que nós vamos daqui a pouco conversar. Esse é o tubo digestivo médio. Mas todo mundo está vendo um detalhe, que dele sai o conduto ônfalo-mesentérico que vai lá para a vesícula vitelina. Olhem esse esquema. Esôfago, estômago, olha aqui, saída do pâncreas, do fígado, sai tudo a partir daqui em tubo digestivo médio. E vejam o tubo digestivo médio aqui, e lá no final vamos ter o tubo digestivo posterior. Mas vejam, do tubo digestivo médio sai o conduto vitelino, alguns chamam de conduto ônfalo-mesentérico. Tudo bem? É claro, está todo mundo vendo que esse conduto vitelino já está dentro do pedúnculo embrionário, que no futuro até eu vou chamar de cordão umbilical. Olhem, também no cordão umbilical está o alantoide. Olha o alantoide aqui. Olhem, se lembra aquela história que eu falei, que o tubo digestivo não cabia dentro do abdômen, então ele tinha que ir para o tubo digestivo, tinha que ir lá para o pedúnculo embrionário, né? Então, vocês estão vendo aqui exatamente o que eu prometi falar. Olhem lá o tubo digestivo, lá dentro do pedúnculo embrionário. A cavidade abdominal está pequenininha, ele tem que sair para algum lugar. Sequência da minha fala. Estão vendo? Olha o tubo digestivo já rodando lá. Eu mostro durante a aula hoje uma imagem muito interessante, em que vocês verão uma imagem real, não esquema como a minha aqui, em que vocês vão ver um momento do embrião em que as alças estão lá no cordão umbilical. Prometo mostrar isso durante a aula. Senhores, vamos trabalhar um pouquinho com patologia embrionária, que é o grande objetivo dessa aula. Eu vou voltar ao slide anterior só para se lembrarem. Aqui, do tubo digestivo, sai o conduto ônfalo-mesentérico. Estão vendo aqui? O conduto ônfalo-mesentérico, o alantoide por baixo e o conduto ônfalo-mesentérico. Então, do tubo digestivo, sai o conduto ônfalo-mesentérico, que vai desaparecer. Não é isso que eu disse? O conduto ônfalo-mesentérico, que é o conduto vitelino, vai desaparecer. Mas, às vezes, fica um pedaço dele. E eu acabei de apresentar vocês a essa patologia. Imagine uma parte do conduto vitelino fica, não desaparece totalmente, e vai ser uma patologia que é o divertículo de Meckel. O divertículo de Meckel pode até infectar. E aí nós teremos uma patologia que é a diverticulite de Meckel. Mas agora eu estou mostrando um divertículo fechadinho, bonitinho, mas se encher de fezes aqui e elas endurecerem, pode infectar. E aí, fezes que estão aqui vão para a cavidade peritoneal. Então, uma diverticulite pode, se continuar,
por uma baita de uma enorme infecção abdominal. Já imaginaram fezes derramadas dentro da cavidade peritoneal? Divertículo de Meckel. Olhem essa imagem também do néter. Esse paciente ficou o seguinte, era aquele conduto, ele tinha até vasos sanguíneos. Nesse paciente ficou o conduto e ficaram as tais vasos onflomesentéricos. E esse paciente tem até um buraco na cicatriz umbilical, que o teu paciente vai chamar de umbigo, e vocês estão vendo lá essa imagem aqui, um seio umbilical, sequela desse divertículo que não desapareceu. Olhem aqui, eu já vi esse paciente. Imaginem o divertículo que não desapareceu, que ficou um pedaço dele, e no meio dele formou-se um cisto. Vocês têm um cordão fibroso com um cisto no meio dele. Aqui, imagina, o divertículo de Meckel ficou com um tubo até a cicatriz umbilical, ficou uma fístula, ao invés de divertículo de Meckel, aqui é uma fístula de Meckel. Aí a mãe desse seu paciente pequenininho vai dizer, doutor, de vez em quando sai pela... Ela não vai dizer cicatriz umbilical, ela vai dizer umbigo. Pelo umbigo do meu filho, de vez em quando, sai uma secreção com cheiro ruim. É fezes líquidas, aqui está passando fezes líquidas, e essas fezes saem, às vezes esse fica fechadinho, às vezes a pressão é tão grande de gases aqui dentro que isso abre e parte de fezes saem pela cicatriz umbilical. Então, isso aqui não é um divertículo de Meckel, é, na verdade, um divertículo com fístula. O professor, e a questão de hérnia umbilical? Eu vou chegar na hérnia umbilical, prometo. Ah, vai falar? É Ah, um tá bom. capítulo dessa empolgante novela daqui a pouquinho. Fico te devendo. Olhem aí, Ok. olhem agora que complicou, minha gente. Isso daí dói e tem que operar. Imagine que o intestino vai fazendo seu peristaltismo, e em função desse peristaltismo acaba rodando aquela fístula de Meckel, formando um vólvulo. O vólvulo muitas vezes envolve até o tubo digestivo, que também participa do vólvulo, e isso aqui é cirurgia emergencial, tá? Isso dói muito e é uma cirurgia emergencial. Aqui vocês estão vendo um divertículo de Meckel bem grande, tá? Essa da direita aqui é o divertículo de Meckel com um cordão fibroso. Esse divertículo de Meckel acaba aqui. Esse vem aqui e tem um cordão fibroso. Tudo isso são possibilidades. De novo, um cordão fibroso. Agora, as pessoas vão dizer, cordão fibroso não incomoda? O que tem? Minha gente, imagine o peristaltismo intestinal puxando esse cordão fibroso. Isso dói muito. E quando começa lá na criança, vocês vão ter um problema. A criança aprende o seguinte, vai para o peito da mãe, acaba de sugar o leite, começa o peristaltismo e dói muito, né? Porque está puxando esse cordão fibroso. Aí o que a criancinha aprende? Não pode mamar, porque se mamar vai doer. Aí ela se defende não mamando para não sentir dor. E aí você vai ter um problema sério de uma criança que mama dói e aí ela não quer mamar, tá? Cordão fibroso. E aí a cirurgia é necessária. Aqui está um esquema bonito, vocês estão vendo o desenhista abriu o tubo digestivo para vocês verem. Vocês estão vendo uma fístula de Meckel jogando fezes lá fora. Minha gente, eu trouxe esse slide, nem precisaria, só para lembrar vocês que tem aquele saco vitelino, e sempre o saco vitelino está ligado por um tubo. É esse tubo que depois, no futuro, acaba até virando-se ficar o divertículo de Meckel.
Olhem essa imagem, já vimos, eu posso até passar. Olhem aqui o divertículo, o intestino, no momento em que ele não cabe na cavidade abdominal e vai com o conduto ônfalo-mesentérico, olha ele aqui bonitinho, lá para o cordão umbilical. Essa imagem já vimos. Essa imagem já vimos. Muito bem. Minha gente, o nosso intestino foi para o cordão umbilical, como essa imagem está mostrando muito bem. Se lembram? Todo mundo vai lembrar disso. O tubo digestivo estava rodando. Não estava rodando? Estava rodando. Se esse tubo entrou aí, essa parte do digestivo, ele entra e fica preso. Ele não consegue rodar. Então, por favor, tem uma rotação acumulada aí. Está tudo rodando e aqui está preso, não roda. Tem uma rotação acumulada aí. Então, vai ter um momento que essa cavidade abdominal aumenta, já tem espaço para o tubo voltar e ele volta. Senhores, ficou uma rotação acumulada. Então, quando ele volta, o que vai acontecer? Ele volta e roda. Estão vendo aqui? O esquema está muito feliz, mostrando com a seta que ele vai rodar. Olha, então, tinha alças por baixo e já o que será no futuro o tubo digestivo grosso, né? O intestino grosso por cima. Vamos rodar isso? Olhem só, minha gente, está rodando. O que estava embaixo vai para cima. O que estava em cima vem para baixo. Rotação acumulada. Quando ele voltou, ele teve que rodar. Acompanharam? Olha a rotação acumulada. Vamos lá, vamos lá. Olha. Então, isso que estava embaixo vai para cima. Isso aqui vai ser o cólon transverso da anatomia. Isso aqui vai ser o seco da anatomia. Nesse seco vai ter o apêndice, tá? Lá a anatomia vai mostrar para vocês. Olha, minha gente, acabou, ele rodou. Rotação acumulada, ele rodou. Olha onde foi a parar o seco com apêndice. Foi parar embaixo do fígado. Então, na anatomia, vocês vão ver cólon sigmoide, cólon descendente, cólon transverso, mas essa imagem vocês não estão vendo o cólon ascendente. E vocês estão vendo um seco embaixo do fígado. Mas não tem problema, minha gente. Isso vai crescer, tá? E esse cólon ascendente vai ser criado. E o seco com apêndice vem aqui para essa porção baixa no lado esquerdo do indivíduo. Muito bem. Mas vamos voltar a isso aqui. Vamos imaginar que erroneamente isso acontece, num erro embrionário, não apareça o colo ascendente, continue aqui. Aí você vai ter um seco embaixo do fígado, do lado da vesícula biliar. Você vai ter um apêndice do lado da vesícula biliar. Quando você tiver um apendicite, ela, ao invés de ser lá embaixo, à direita, ela, na verdade, vai ser aqui em cima, logo abaixo do fígado. Tá? Mas isso é uma patologia. Então, aqui mostrando cólon descendente, cólon transverso e o cólon ascendente com o apêndice, o seco, lá no final, no lado direito. Eu prometi mostrar essa imagem aqui é real, isso não é esquema. É uma imagem muito bonita em que vocês estão vendo uma criança, desculpem, criança, não, um embrião, perdão. Esse embrião está naquele momento que as alças não cabem dentro da cavidade abdominal, isso é um material de aborto. Estão vendo lá um cordão umbilical cheio de alças intestinais dentro? Isso é um momento. Depois essas alças voltam para a cavidade abdominal. Algum aluno me perguntou hérnia. Uma aluna me perguntou sobre hérnia, eu não respondi e está no momento de responder. Tanto a hérnia como a onfalocele. O que é a hérnia? Eu vou voltar. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo, não. Eu tenho. Olhem aqui. Hérnia e onfalocele. Na hérnia, sai apenas um tubo e volta. Num buraco, aquele buraco da cicatriz umbilical,
a somatopleura fecha. Erroneamente, nesse paciente, a somatopleura não fechou. Então, saiu uma parte do tubo digestivo, ou no caso aumentado desse meu slide, que saem muitas alças, e eu vou chamar de onfalocele. Olhem aqui o esquema. Sai alça e, olhem, é o cordão umbilical, só que ficam várias alças dentro do cordão umbilical. A criança nasce com... Na hora que você vai cortar o cordão umbilical, tem, na verdade, muitas alças. Onfalocele. Sai a nível da cicatriz umbilical. Aqui uma imagem real de uma onfalocele. Olha que linda essa onfalocele. Olha o cordão umbilical se continuando. E dá para notar, até os cegos conseguem ver, que há alças dentro desse cordão umbilical. Minha gente, estamos antes da cirurgia. Essa criança vai ser operada. Como essas alças estão de fora, elas estão apertadas e a circulação está presa nelas, elas estão mais vascularizadas e a circulação está inchada. Por isso, parece que não vai caber no abdômen. Mas quando o cirurgião empurrar lá, isso vai diminuir e vai caber dentro do abdômen. E ele poderá fazer a cirurgia que vai ser fechar essa parede abdominal. Às vezes é uma simples sutura, e às vezes ele não consegue, ele tem que botar uma tela cirúrgica para fechar isso. Mas isso vocês estão vendo, e é uma imagem muito feia, concordo, é uma onfalocele. Olha essa criança que vai ser operada, olha a direita de vocês já foi operada, e olhem lá essa criança com uma onfalocele, a criança já com a cicatriz cirúrgica e todas as alças já estão lá dentro do abdômen. Aqui é um natimorto com uma onfalocele muito feia. Um natimorto também com uma onfalocele muito feia. À esquerda de vocês, onfalocele. Por que eu estou dizendo que é onfalocele? Que eu estou olhando e estou vendo que é a nível da cicatriz umbilical que saiu. Aquilo tudo nós estamos falando. Onfalocele. Estão vendo aqui? Dá até para ver por transparência que tem alças aqui. Isso é uma onfalocele. Isso é um natimorto, tadinho. Mas uma onfalocele. Vão para a direita de vocês. É uma gastrosquise. Nessa gastrosquise que vocês estão vendo aqui, notem um detalhe. Não é a nível da cicatriz umbilical. Tá bonitinho aqui. É abaixo da cicatriz, ou também pode ser à direita, acima, à esquerda, abaixo. Então, gastrosquise é quando as alças saem, mas não pela cicatriz umbilical. Então, onfalocele pela cicatriz umbilical. Gastrosquise pela abaixo, à direita, à esquerda, acima. Tá? Eu procurei em livro, alguns livros põem gastrosquise e põe isso escrito com S, gastrosquise. Outro livro escreve com Z. Então, por favor, eu uso com S, mas eu já vi livro falar gastrosquise e botar Z. Olhem aqui, essa criança, além de uma gastrosquise, essa criança que é um natimorto, além de, tem também uma ectopia cordis. Estão vendo o coração aqui? Então, é uma gastrosquise. Eu digo que é gastrosquise que não é pela cicatriz umbilical, é acima, é tudo, né? Então, uma gastrosquise com aquele coração ectópico. Uma criança que vai ser operada com uma gastrosquise. A aluna que me perguntou de hérnia umbilical. Está aí a resposta para você. Olha aí. Então, na gastrosquise saíram muitas alças. Na hérnia umbilical saiu apenas uma alça, foi e voltou. Sim, Paula. Eu que perguntei. Aí deixa eu te perguntar, isso acontece mais ou menos em qual semana gestacional? Porque isso tem como você fazer esse diagnóstico através da ultrassonografia, né? Mas somente com cirurgia que resolve. Só. No caso, Mas antes do em qual nascimento... semana você consegue observar esse fato? Olha aqui.
você já observa fácil no quarto mês. Quarto ou quinto mês você observa fácil. E você pode operar a cirurgia uterina hoje está alargada, é maravilhosa. Agora, se essa criança nascer, e nós estamos no Brasil varonil, onde as mulheres não saem fazendo ultrassonografia, você vai pedir ultrassonografia no seu consultório, porque ele vai ser bonitinho, mas lá na Buracolândia brasileira, um pouquinho depois da Buracolândia, que nós temos muito disso no Brasil, não fazem ultrassonografia. Então, essa criança nasce. E aí, após o nascimento, se for uma hérnia umbilical tão grande, o cirurgião faz a cirurgia. Mas, às vezes, o cirurgião, ou até aquela enfermeira simpática e competente, ensina a mãe com um esparadrapo a fechar essa hérnia. E, com o tempo, fecha por segunda intenção, acaba aquela somatopleura crescendo na vida pós-natal e fecha. Eu já vi muita criança não precisar fazer a cirurgia, porque o cirurgião pediatra consegue ensinar a mãe a fazer com esparadrapo, aí troca, faz, troca, e por segunda intenção, alguns meses depois fecha. Mas a cirurgia é uma eleição, com certeza. Olha aqui uma criança de cor negra que tem uma hérnia umbilical. Minha gente, eu acabei de mostrar para vocês, vou mostrar um paciente com hérnia inguinal. Se lembra que eu comentei hoje com vocês, às vezes a pressão intraabdominal é tão grande que além de sair no cordão umbilical, sai lá na bolsa escrotal no menino. Estão vendo? Alças lá na bolsa escrotal. Vamos ver a criança? Olha essa criança, minha gente, olhem. Além da bolsa escrotal, dá para vocês verem que ela está cheia de alças? Tem alça até aqui no conjuntivo. Isso aqui não é bolsa escrotal? Olha, eu estou vendo que tem alça aqui. Eu estou vendo que tem alça aqui. Então, o buraco que tinha ali permitiu que alças fossem para a bolsa escrotal, mas permitiu até que elas entrassem no conjuntivo. Claro que isso nem cura cirúrgica. Não se preocupem, é uma imagem bem antipática, mas tem cura cirúrgica. Eu quis trazer esse slide só para discutir um fato. Toda vez que tiver uma estenose, ou até uma atresia, do lado esquerdo uma estenose, do lado direito uma atresia, em qualquer parte do tubo digestivo, nós podemos ter abaixo um tubo menor e acima um tubo dilatado. Olha aqui, no duodeno ele botou uma atresia, aqui reduzido em tamanho e aqui dilatado. E aqui uma estenose, aqui passa, então estenose, dilatado e aqui diminuído. Jovens, vamos. Eu estava preocupado que não conseguisse terminar minha aula, mas temos tempo, ainda não são nem 4 horas, temos tempo. Porque nós temos muita patologia pela frente. É intestino posterior. Esse intestino posterior vamos lá para a anatomia, parte do colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, reto e porção superior do canal anal. O canal anal tem uma parte que vem do ectoderma, está por fora, é a porção inferior do canal anal. E tem uma parte que vem lá de dentro do endoderma, porção superior do canal anal. Tudo bem? Isso é o que a anatomia mostra para vocês. Vamos voltar à embriologia. Aqui eu erroneamente botei a mesma imagem, mas vocês estão vendo, então, uma atresia de uma parte qualquer do tubo digestivo, uma parte dilatada em cima e uma parte reduzida embaixo. Vamos ver se nós conseguimos entender. Essa imagem vai ser muito importante para trabalhar. A patologia do intestino posterior é riquíssima, é riquíssima. Ainda bem que eu tenho tempo hoje, apesar de eu ter perdido aquele tantão de aula no início, mas temos tempo. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Estamos bem. Olhem só. Então, imagem A. Olhem só. A cavidade digestiva, a cavidade urinária,
a placa cloacal, se lembra? Membrana bucofaríngea, membrana cloacal. Olha a membrana cloacal. Olha um septo descendo. Acompanha aqui, em grande aumento, a mesma imagem, o septo descendo. Olha aqui o septo descendo no C. Olha, minha gente, o septo descendo aqui. E, ao final, olha o septo dividiu a cloaca em duas. Aqui aumentado. Essa parte da cloaca vai ser tubo digestivo, vai ser reto, ânus. Essa parte da cloaca vai ser urinário e genital. O genital é aulas futuras que nós vamos ter. Urinário nós já vimos. Vamos para a patologia? Vamos para a patologia. Olhem aí o reto dessa paciente, olhem a vagina, o útero e a vagina, bexiga e uretra. Essa paciente eu vou chamar de cloaca persistente. Eu prometo mostrar essa paciente a vocês. Daqui a pouco vocês verão. Mas aqui vocês vão ver o esquema dessa paciente. Cloaca persistente. Vê se vocês notam. Vamos olhar com carinho. O reto está desembocando na antiga cloaca. A vagina está desembocando na antiga cloaca. A uretra está desembocando na antiga cloaca. O reto, coitadinho, o reto tinha que vir por aqui e desembocar aqui. Não. Ele está desembocando na cloaca. E eu vou chamar essa patologia, e prometo mostrar ao paciente, que é a cloaca persistente. Olha ela aqui. Dá até para ver, com alguma boa vontade, que há uma depressão anal aqui nessa menina. Até uma depressão anal aqui, né? Tem uma depressão. Não tem o ânus, mas, vamos dizer, aquela parte ectodérmica do ânus até começou a se formar, já tem até uma depressão aqui. Mas as fezes, o reto, vamos voltar ao esquema, as fezes estão desembocando na cloaca. Então, as fezes desembocam na cloaca, a uretra e a vagina, tudo desembocando nessa cloaca persistente. Então, o nome dessa patologia é cloaca persistente. Eu já tive a oportunidade de ver uma paciente com cloaca persistente. O problema de uma paciente dessa, imagine, por favor, fezes no lugar em que desemboca a vagina. Misturem, por favor, a uretra chegando no lugar que tem fezes, a vagina chegando no lugar que tem fezes, tá? Imaginem a contaminação dessa vagina, a contaminação dessa uretra. É uma paciente que merece uma cirurgia para resolver isso, ou você vai ficar tratando vaginites, uretrites, vai ser uma festa de infecções. Olha aqui, essa paciente, o reto vem bonitinho aqui, aliás, é o paciente, o reto vem bonitinho aqui, só que tem uma estenose anal. É uma patologia, está bem encontradiça, que é uma estenose anal. Então, o reto bem, chega até o ânus, tem o ânus, aquela parte anatômica, só que a parte externa, interna do ânus é estenosada, estenose anal. Isso eu já tive a oportunidade de ver. Imaginem, se lembra, a membrana cloacal se abre na altura do ânus. Esse paciente erroneamente não abriu. Ele tem uma membrana anal persistente. Tem até a fosseta por fora, a parte ectodérmica do ânus, mas a parte endodérmica do ânus não se abriu. E ele tem um reto que acaba aqui e não desemboca. Eu tenho que parar aqui, minha gente, para tentar discutir com vocês uma outra história. Imagine, vamos lá pensar, o que faz a criança durante a vida embrionária? Ela bebe o líquido amniótico, esse líquido entra pelo tubo digestivo dela, uma parte continua e sai pelo ânus,
e nós vamos chamar essas fezes do embrião de mecônio. Então, uma parte sai como mecônio. Uma parte é absorvida no líquido no tubo digestivo e vai para o sangue, aquelas coisas que vocês sabem. Muito bem. Agora, peguem essa criança que tem um fechamento aqui. O que vai acontecer? Ela bebe menos líquido amniótico, porque não tem saída aqui. Ela não forma mecônio. Ela bebe menos líquido amniótico. Se ela bebe menos líquido amniótico, vai ficar uma pletora de líquido amniótico na cavidade amniótica. Minha gente, vocês vão dizer, não tem problema sim, porque com essa quantidade grande de líquido amniótico na cavidade amniótica, vocês vão ter abdômen prensado, tórax prensado, vocês vão ter encéfalo crescendo num ambiente de hipertensão licórica, hipertensão daquele líquido amniótico. Imaginem os danos que vocês terão nessa criança. Mas, minha gente, não se assuste, não. Isso tem cura. Você diagnosticou, você faz punção e o obstetra, conforme a quantidade de líquido produzido, ele aprende que, periodicamente, ele vai lá e aspira líquido amniótico. Como ela vai perder sais, tal, mas isso tem como recuperar, tá? O obstetra recupera isso, e aí não vai ter aquela pletora, aquela hiperquantidade de líquido amniótico que é dano. Aqui, olhem, estão vendo o reto aqui? Olha onde é o ânus, minha gente. Olha, é aqui o ânus. Só que só se formou o ânus, a parte ectópica, a parte que vem aqui de fora do ectoderma. A parte endodérmica não formou. E esse indivíduo, o reto, faz uma fístula que sai por trás da bolsa escrotal. Estão vendo esse material saindo por trás da bolsa escrotal? Só que é um problema. No ânus tem um esfíncter, que fecha o ânus e o ânus abre quando o indivíduo quer. Ele controla a abertura do ânus. E aqui, porque não tem músculo fechando não existe um ânus aqui, não existe uma musculatura anal aqui, essas fezes ainda líquidas, elas não vão ficar aqui para endurecerem e saírem pelo ânus, ainda líquidas vão ficar escorrendo. Então, imagina um indivíduo que tem sempre fezes escorrendo por trás da bolsa escrotal. Aqui estou falando de mulher. Olhem a vagina, com aqui, desembocando útero, vagina, bexiga e uretra, bonitinho. Mas vejam, ela também, que nem aquele homem que eu tinha mostrado a vocês, ela só tem o ânus formado pelo ectoderma. A parte endodérmica não se formou e agora as fezes líquidas ficam escorrendo por aqui. É o mesmo problema do homem. Só que o homem é atrás da bolsa escrotal, a mulher é atrás da vulva. Agora eu comecei a complicar, minha gente. Agora eu estou complicando. Porque não, é uma atresia desse reto muito séria. Não tem? Está faltando reto aqui. Estão vendo para onde estão indo essas fezes, minha gente? Imaginem, por favor, a contaminação disso. As fezes estão indo para a vagina. Imagine, fezes vão descer pela vagina, mas fezes vão subir e entrar no útero. Se lembra, o útero se continua pelas trompas. As trompas estão abertas para a cavidade peritoneal. Já imaginaram o que eu estou dizendo? Fezes que chegam ao útero, que pegam a trompa e que caem na cavidade peritoneal. Peritonite, olha que coisa séria. A mesma coisa séria no homem, né? Só que no homem não tem aquele caminho para a cavidade peritoneal, não tem. Mas, olha, minha gente, imagine fezes que vão pela uretra e saem na porção anterior do pênis, mas fezes que sobem a bexiga. Peguem, por favor, o caminho do ureter e chegaram ao rim. Estou falando de glomerulonefrite, estou falando de uma patologia muito séria. Tá? O que aconteceu? Falta um pedaço de reto. Tem uma atresia de reto com fístula
para dentro da uretra. Esse também é uma atresia, só que esse não drenou para lugar nenhum. Esse ficou como aquele do ânus imperfurado, lembra que eu falei? Então, claro que tem cirurgia, né? Também é a mesma coisa, uma atresia de reto, tem até um pedaço de reto aqui, tem um esfíncter anal bonitinho, tudo certinho, mas falta um pedaço de reto aqui, também tem cirurgia. Minha gente, agora os alunos estão olhando, estão dizendo que eu estou trazendo um erro na anatomia. Olhem esse abdômen que eu estou mostrando. Tudo que vocês aprenderam ou vão aprender com o professor. Se o professor de anatomia olhar essa imagem, ele vai levar um susto. É isso que o Dr. Curtis ensina para os meus alunos. Citos inversos. Na gênese, na embriologia do digestivo, houve uma rotação. Olhem, o colo é descendente, descendo por esse lado. Tá? Tudo que vocês... Olhem o fígado virado para o lado contrário. Tudo que o professor de anatomia ensinou, eu estou mostrando ao contrário. Citos inversos. Agora, no lado lá em cima, tudo certinho. Coração virado para cá, tudo. Mas existe também o citos inversos total. Vísceras em espelho total. Estão vendo? Aqui, o coração tem destrocardia. Vamos voltar ao anterior? Olha o coração normal. Olha o coração desse paciente, destrocardia, o fígado do lado contrário. Tudo que vocês aprenderam na anatomia ao inverso do que o professor de anatomia vai ensinar. E aqui, esse é o citos inversos total. É uma patologia. Eu já tive a oportunidade de ver essa patologia num cadáver lá da Unirio, há muitos anos atrás. Eu era recém-formado quando me convidaram. Eu já estava envolvido com a embriologia e me convidaram para ver. E olhem que lindo essa imagem, né? Isso aqui eu tirei a imagem do néter, mas esse é o citos inversos total. O que eu vi também era o citos inverso total. Era no tórax e no abdômen. Se lembram, minha gente, a somatopleura não se fechou. A somatopleura não se fechou e aqui tem uma ectopia da bexiga. Então, quando a somatopleura não se fecha, nós vamos ter uma bexiga ectópica. E aqui, uma patologia que a gente vê, vou mostrar esquematicamente o paciente, seria assim, estão vendo o barrigão dessa menina. As alças erroneamente se hipertrofiam, ficam tão grandes que não cabem dentro do abdômen normalmente e fica essa imagem feia de uma menina, isso é um esquema do néter, de uma menina com esse abdômen pela hipertrofia. Então, aí, hipertrofia pode ser do intestino delgado, no caso que eu estou mostrando é do intestino grosso, mas pode ser do intestino delgado. Então, várias partes do tubo digestivo podem erroneamente se hipertrofiar a ponto de criar uma imagem assim da menina. Minha gente, trouxe essa imagem só para vocês entenderem. Esse paciente... Professor. Oi, por favor, filha. Por favor. É porque tem uma aluna no chat fazendo uma pergunta. Ela perguntou se o citos pode ser parcial e pode ser tanto no abdômen ou quanto no tórax. Não, ele normalmente é total no abdômen ou total quando pega abdômen e tórax. Você não vai ter um cisto... Vou voltar lá na imagem. Você não vai ter um citos inverso só o fígado que virou para cá, as alças estão do outro lado. Não. O que acontece na maior parte das vezes é que nós temos na embriologia a aorta direita e a aorta esquerda. Mas não é o que o professor de anatomia ensinou para vocês. O professor de anatomia mostra só uma aorta, mas na embriologia eu mostro duas que depois terminam numa só, porque a aorta direita na embriologia vai se modificar e a aorta esquerda é que fica. Imagine se
esse paciente que nós estamos conversando, ao invés da aorta do lado esquerdo se qualificar, é a aorta do lado direito que se qualifica. Aí há um situs inverso no abdômen. Tá? Então, você não vê um situs inversos no abdômen, uma parte vai e outra não. Ou no abdômen vai tudo, que é o situs inversos, ou, quando pega abdômen e tórax, é o situs inverso total. Tá? Mas eu não vi nunca descrito um situs, só o fígado que está virado para o lado. Não, nunca vi isso descrito. Todo mundo fala dos situs inversos no abdômen todo, ou situs inverso total, pegando tudo. Está tirada a sua dúvida, Paula? Certo? Sim, era da Bianca, acho que tirou. Desculpa. É que acendeu aqui para mim, Paula, então eu falei. Não, é porque eu li a pergunta dela. Sim. Então, tudo bem. Está respondido, Bianca. Então, vamos lá. Minha gente, eu estou trazendo para vocês uma imagem radiográfica. É claro, fizeram uma substância radio-opaca que desceu pelo tubo digestivo. E havia uma estenose nesse duodeno desse paciente. Isso aqui é um paciente real, não é esquema. Havia uma estenose. O que aconteceu com a estenose? Como eu disse, fica uma parte hipotrofiada embaixo e uma parte hipertrofiada em cima. Quando é o cólon, quando é no intestino grosso, nós chamamos de megacólon congênito. Tá? Mas pode ser no duodeno, pode ser no jejum íleo, lá no intestino grosso também. Então, patologias embrionárias que nós podemos ter. Megacólon congênito é quando isso que eu mostrei for lá no cólon. Ânus imperfurado, eu mostrei a vocês. Ânus ectópicos, lembram? Aquele que as fezes saem por trás da bolsa escrotal ou por trás da vulva? É um ânus ectópico. Estenose anal, eu mostrei a vocês. Atresia de reto, que pode ser desde lá de cima do reto até lá embaixo. E alguém pode olhar essa minha última palavra e dizer que eu errei ao colocar na embriologia do digestivo a palavra polidrâmio. Muito líquido amniótico, parece que eu botei errado. Não botei errado não, minha gente. O polidrâmio não é uma patologia diretamente do tubo digestivo, mas vai dar sequelas no tubo digestivo. Você lembra que eu falei? O polidrâmio é sequela, por exemplo, de uma estenose ou de uma atresia do tubo digestivo, mas ele pode ser também, além de ser sequela, ele pode ser também causa de danos no tubo digestivo, tá? Então, por isso, eu terminei essa imagem botando aqui polidrâmio. Senhores, eu estou à disposição para perguntas. Tenho tempo, eu estava com medo com aquela perda que eu fiz hoje, inicial, de eu não conseguir terminar. Mas ainda são 4h10, teoricamente nós temos até 5 horas. Vocês podem perguntar. Antes de frequência, por favor, não coloquem frequência ainda. Tem uma pergunta. Não, isso aqui já respondi. Bem, mas vamos fazer, por enquanto, antes da frequência, vamos fazer perguntas de forma oral. Estou à disposição da aula inteira, não precisa ser dessa segunda parte, de toda a aula. Se vocês não perguntam, eu pergunto. Ficaram dúvidas. Quando os alunos ficam em silêncio, há duas hipóteses. Entenderam tudo ou não entenderam nada. Tudo bem? Continua o silêncio sepulcral. Perguntaram aí no chat, professor. Quando a somatopleura não se fecha totalmente, quando acontece mesmo? Minha gente, a somatopleura, ela vai se fechar lá pelo segundo, terceiro mês, vai se fechar. Essa somatopleura, ela pode não fechar, e vamos ter, por exemplo, uma onfalocele, por exemplo, uma ectopia cordis, ou ela pode não se fechar totalmente, e vamos ter
se for lá embaixo, vamos ter uma bexiga ectópica, vamos ter uma onfalocele, vamos ter uma gastrosquise, tá? Porque ela fechou mais tarde ou não fechou. Vamos ter uma hérnia, se lembra, uma hérnia umbilical, coisinha boba, mas vamos ter uma hérnia escrotal. Então, o fechamento, no caso, a hérnia escrotal não tem a ver com somatopleura, não, eu errei ao usar esse exemplo. Mas a hérnia umbilical, a onfalocele, a gastrosquise, tudo isso é porque não fechou direito o somatopleura. Eu vou repetir a palavra gastrosquise. Esse nome nasceu errado e ficou. Então, se as alças saírem acima do cordão umbilical, à direita, à esquerda ou abaixo, nós chamamos de gastrosquise. Mas o nome lembra estômago. Então, isso nasceu como uma abertura do estômago, o que não é, tá? Então, o nome gastrosquise é usado hoje, mas se você for pensar no nome, o nome está errado. Mas todo mundo usa, e não sou eu que vou deixar de usar. Gastrosquise, quando as alças saem acima da cicatriz umbilical, à direita, abaixo ou à esquerda. Você tem mais alguma pergunta? Aí, pergunta, jovem. Professor, tem alguma patologia ligada ao mesodermo esplânico? O mesodermo esplâncnico, ele vai dar o tubo digestivo. Então, o tubo digestivo é comprido, tá? Algumas vezes o dano é de tubo digestivo. Há pacientes, por exemplo, e isso é rotineiro, há pacientes que têm, no final do tubo digestivo, do médio para o final, mais no intestino grosso, eles têm pontos de saída, uma parede tão frágil que faz divertículos. Então, imagine uma parede do final do tubo digestivo frágil, e aí eu falaria em colo transverso, muito mais colo descendente, lá o colo sigmoide reto. Imagine uma parede embrionária. Quando eu falo que a parede embrionariamente errada, é erro de esplancnopleura que você está perguntando. Então, se uma parede foi mal construída, você vai ter um dano que é sequela de uma esplancnopleura mal construída. É uma sequela do que você está perguntando, de danos de esplancnopleura, tá? Então, qualquer parte do tubo digestivo que tem uma parede menos qualificada, mais frágil, pode ser sequela do que você está pedindo de danos de esplancnopleura. Perguntas? Se não aceitou a resposta, pergunta de novo, viu? Não, tem mais uma aí no chat aí. Nicolas perguntou. Não, a pergunta é quando a somatopleura não se fecha totalmente, quando acontece mesmo, entendi? Obrigado, professor. Então, a diverticulose vem de um erro na esplancnopleura? A diverticulose é realmente a esplancnopleura que, ao formar o tubo digestivo, a esplancnopleura dá o tubo. Essa esplancnopleura mal qualificada pode dar divertículos, que é o que você está chamando aí de diverticulose, quando tem muitos divertículos. Eu não falei, e foi bom você me lembrar, que às vezes o dano não é só no tubo, às vezes é no meso. Se lembra que a esplancnopleura dá o mesodorsal e o mesoventral. Você pode ter lá no estômago um erro no mesogastrodorsal, tá? No intestino delgado, que tem aquele mesentério, que é só mesodorsal, você pode ter um erro lá. Inclusive, existe uma coisa que se chama hérnia interna. Quando há um erro de mesentério, que é esplancnopleura, é o que você pediu, esse mesentério pode estar tão fragilizado que as alças entram dentro dele
e formam uma hérnia dentro do mesentério, que são chamados de hérnia interna. Você está perguntando, isso é um erro de esplancnopleura. Vai ser somatopleura quando for esses erros que a gente verifica na parede do abdômen mesmo, né? O do tórax, por favor. Tórax é melhor. Do tórax, perdão. Agora, quando for no tubo digestivo ou nos mesos ventral, mesodorsal, é esplancnopleura. Continue, por favor. Senhores, vale a minha curiosidade. Deu para entender? Eu fico muito preocupado nessa aula. Professor, Oi, fala, Bianca. teria como você repetir a parte como ocorre a torção no estômago? Eu fiquei na dúvida. Tá, eu vou voltar lá. No Deixa eu estômago. terminar meu raciocínio e volto lá, por favor, Bianca. Tá, obrigada. Entendam o seguinte, eu fico muito preocupado nessa aula porque vocês têm uma dificuldade lá na aula de tridérmico, naquelas dobragens para formar o tubo digestivo. Por isso eu hoje fui bem incômodo em repetir com detalhes aquilo, porque se não entenderem como se forma o tubo digestivo, não dá para entender a aula, tá? Então, vamos lá. Na rotação do estômago, que é o que a Bianca quer. Bianca, vamos ver essa imagem. Imagina, vamos na imagem A, o mesodorsal se prendendo lá no retroperitônio, o mesoventral aqui para frente. O estômago tem mesogastro dorsal e ventral. Isso está preso lá atrás, está preso aqui na frente. Agora, olha essa minha seta mostrando a rotação. Então, vai rodando, no B está rodando, olha no C com 35 dias, rodando mais. Aqui já estamos com 56 dias rodando mais. Tudo que era lá posterior veio para cá, para o lado esquerdo. Tudo que era anterior veio para o lado direito. Então, na anatomia, vamos dizer, a pequena curvatura do estômago não está para frente. A grande curvatura do estômago não está para frente, está para o lado, porque o estômago rodou. Era isso a tua dúvida, Bianca? Professor, a parte ventral, então, vai virar a curvatura menor? A pequena curvatura, curvatura menor. E a parte posterior, Que é dorsal, no caso, vai virar... a grande curvatura, o que você está chamando de curvatura dorsal. Obrigada. Tá bom? Jovens, vamos lá, perguntas. Temos tempo? Temos tempo. Senhores, então comecem, enquanto alguém ainda pergunta, comecem a colocar a frequência, por favor, lá no chat. Ô, professor, o senhor falou igual quando o intestino ele vai desembocar lá quando eu acho que não tem o reto, aí vai para a vagina, para o canal vaginal. Sim. Então, aí não tem como reverter isso? Isso tem cirurgia. Vamos lá. E outra coisa, isso é diagnosticado logo no início, né? Claro. Nenhuma pessoa vai ficar mais velha, por exemplo, com essa deformidade aí. Porque eu ia até te perguntar, por exemplo, se tem uma pessoa mais velha, porque aí como que fica a vida sexual também da mulher, a do homem, a questão de fertilidade? Pior que a vida sexual, que é uma coisa que vem depois, não vem na infância, imagina já na infância. Por exemplo, essa imagem você está vendo, o reto desembocando numa cloaca. Imagina fezes em frente da vagina, fezes em contato com a vagina. E o que é pior, fezes líquidas, porque não sai aqui. Ou nessa outra imagem, aquela que você comentou. Olha aqui, fezes líquidas desembocando na vagina. Não precisa chegar essa paciente a ter 20 anos com vida, já fazendo sua vida sexual. Não, eu estou falando da criança. Fezes aqui dentro da vagina da criança
vai dar infecção uterina, infecção na trompa, cavidade peritoneal com fezes. Então, dificilmente ela vai ser uma senhora com fístula aqui. Eu já vi, e agora foi boa a tua pergunta, que eu me lembrei de uma paciente. Eu tive uma paciente, imagina um paciente normal, o reto vindo aqui, a vagina chegando na vulva, bonitinho, tudo certinho. Mas essa paciente minha ela veio de outros companheiros, de outros médicos, e ela tratava a vaginite dela, curava e voltava. Tratava e curava, ela trocava de ginecologista que não tinha resolvido a vaginite dela. Até que essa paciente chegou a mim e eu vi história de N profissionais de alta qualidade que tinham tratado dela, que sabiam curar a vaginite e que não resolviam, né? Aí eu consegui, fazendo exames nessa paciente, ver o seguinte: imagina, o reto vinha normal aqui, só que ela tinha uma fístula entre o reto e a vagina. Só que essa fístula se mantinha normalmente fechada. Mas quando o reto se enchia de gases, uma parte desse material do reto, líquido, jogava-se na vagina. Aí dava aquela infecção, e ela tratava e curava, e acabava. Até que novo episódio, outra vez, reto cheio, reto com muitos gases, de novo escorria fezes lá. Aí eu vi, e a resolução foi uma cirurgia para retirar a fístula. O problema dessa paciente é que ela tinha uma fístula aqui. Quer dizer, o reto dela vinha até aqui, bonitinho, mas ela tinha uma fístula aqui. Está claro? Tá claro, obrigada. Minha gente, podem continuar perguntando enquanto o pessoal está botando. Professor, Fale. Juliana. essa parte da patologia a gente consegue naquele mesmo livro que a gente está acompanhando embriologia clínica? Eu acho que sim, filha. Eu acho que sim. Tá? Eu disse no início da aula Tá. que a minha aula seria... Eu perderia em tamanho para a embriologia pura. Eu perderia, que o livro dá mais detalhes, que eu não precisava. Eu não estou formando embriologia, estou formando médicos, mas que eu ganharia em quantidade de patologias. Então, é provável que nem todas as patologias que eu falei você encontre nos livros habituais. Por isso, que bom que essa aula está sendo gravada e vai ficar disponível para vocês reverem alguma patologia depois que forem para o livro e não encontrarem lá, tá? Eu disse isso, que eu não conseguiria dar só aquelas patologias do livro. Provavelmente dei muitas que estão no livro do Moore. A última edição está ótima em patologias, a última edição do Langman está ótima em patologias, mas mesmo assim eu tenho certeza que eu abusei em termos de quantidade de patologias. Por isso, está a minha aula aí à disposição. Que coisa boa agora, isso não era no passado, que os alunos tinham apenas o que eles copiavam de aula. Agora eles têm a aula para verem 17 mil vezes, quantas vezes quiserem. Perguntas? Todo mundo está colocando lá no site as suas. Minha gente, se alguém tem mais alguma pergunta, ainda temos 52 alunos em sala, 51, ainda temos vários em sala, portanto, as pessoas ainda podem perguntar. Quem não botou frequência, ponha, porque a minha forma de... É muito interessante, esse computador grava a aula e grava o chat. Eu pedi para que vocês só botassem a frequência no final da aula, para eu não ter que copiar todo o chat. Aí eu vou no chat só o final dele, onde estão as frequências. Mas aí eu imprimo esse final, esse chat, e pego os nomes dos alunos. Não precisa número, basta apenas nome, e aí eu pego esses nomes e dou frequência. Tá? Professor, Oi, por favor.
Bianca. O intestino médio, ele seria a mesma coisa que o tubo digestivo médio, né? É. Alguns livros vão dizer tubo digestivo anterior, médio e posterior. Outros vão dizer intestino embrionário anterior, médio e posterior. Porque, na verdade, intestino é uma palavra lá do anatomista, né? Intestino delgado, intestino grosso. Mas aí vamos falar intestino embrionário anterior, médio e posterior. Ah, entendi. Obrigada. Ninguém mais com nenhuma pergunta? Tudo bem, minha gente? Deixa eu ver se... Todos já botaram frequência? Eu posso desligar sem tirar a frequência de ninguém? Senhores, já que ninguém está fazendo mais nenhuma pergunta, eu vou me dar o luxo de desligar. Senhores, um abraço forte, tá? Estaremos nesse semestre muitas vezes juntos. Eu vou dar patologias de vários sistemas, tá? Vocês vão ter uma riqueza de patologia durante esse curso muito grande, tá? Podem ter certeza disso.